Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 20, vamos ler versículo de número 3, Êxodo 20, versículo 3, que diz assim: Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor nos prepara para estarmos juntos e na Tua presença. Reconhecemos que o Senhor é Deus, o único Deus. Pedimos que agora o Senhor, Deus verdadeiro, se revele a nós, nos ensina a Tua palavra, nos ajude a Te conhecer e servir somente ao Senhor, ter um único Deus, o Senhor. É a nossa oração para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Este é o primeiro mandamento daquilo que conhecemos como os 10 mandamentos, ou também as 10 palavras, ou seja, o concerto revelado de Deus, na verdade, o código ético que Deus revela a Moisés num decálogo, 10 ordenanças, 10 mandamentos, pelo menos a tradição, tanto judaica quanto cristã, organizou esses mandamentos em 10. Que Deus revela a um povo que Ele tira do Egito, faz desse povo seu povo, e agora, num concerto onde esse povo se tornará uma nação, é como se Deus estivesse dando uma constituição, a fim de que esse povo saiba lidar com Deus, consigo mesmo e com os outros, com as pessoas. É um código de vida, como viver com Deus, como viver consigo mesmo e como viver com as outras pessoas. E alguém poderia dizer assim: bom, mas a Bíblia não revela que não existe outro Deus senão um único Deus. Se a Bíblia mesmo diz que só existe um Deus e não há outro, qual é a razão então de o primeiro mandamento exigir que não se tenha nenhum outro Deus? Uma vez que eles, de fato, não existem. Se eles não existem, então para que o mandamento? Se existe apenas um Deus, existiriam outros? Então, de fato, irmãos, a Bíblia revela que só existe um Deus. Apenas um. Aquele que se revelou em Jesus. Só um Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Apenas um. Um único digno de ser adorado. Mas a Bíblia revela também que o homem é politeísta por natureza. E apesar de existir apenas um Deus, o homem é mestre em criar os seus próprios deuses. Como vai dizer aí o versículo de número 23. Não fareis. Não é que eles existem, mas não fareis outros deuses para me serem rivais.
Ou seja, a Bíblia vai chamar esses falsos deuses, que não é o Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, mas são deuses que os homens mesmos criam, ou a sua imagem e semelhança, ou a imagem de qualquer outra coisa também, de ídolos. Ídolos. O que é um ídolo? Ídolo é qualquer coisa que elevamos, consciente ou inconscientemente, ao status de Deus. E passamos a dedicar a essa coisa, a essa realidade, a nossa vida, a nossa devoção, as nossas forças. E essa coisa, então, que não é Deus, mas nós elevamos ao status de Deus, passa a ser rival do Deus verdadeiro, portanto, um ídolo. E esse ídolo, então, é qualquer coisa que elevamos, passamos a tratar como se fosse Deus, mas não é. Então, um ídolo não é apenas aquela imagem de escultura, de ouro, de prata, que se torna um ídolo quando pessoas passam a adorar. Mas ídolo pode ser, por exemplo, se ídolo é qualquer coisa que elevamos ao status de Deus e de Deus se torna rival, porque Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E daqui a pouco nós estamos amando qualquer outra coisa, com toda a alma, com todas as forças. Se isso é um ídolo, então um ídolo pode ser, por exemplo, riquezas. Riquezas. Jesus vai dizer lá em Mateus 6, 24, não podeis servir a dois senhores, porque ou desprezará um e amará o outro, ou vice-versa. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E essa palavra riquezas pode ser traduzida como mamon, que pode ser a personificação de um Deus pagão. E de fato, dinheiro tem um grande potencial de se tornar Deus. Candidato fortíssimo a Deus. Mas essa palavra mamon pode ser entendida também como qualquer coisa em que depositamos a nossa confiança. Qualquer coisa que olhamos e dizemos assim: se isso for bem, se eu tiver isso, aí a minha vida está assegurada. Então pode ser o dinheiro? Pode ser o dinheiro, mas pode ser o Estado também. Pode ser a saúde. Pode ser qualquer coisa que olhamos e dizemos: se isso for bem, se eu tiver isso, então eu estou seguro. E aí é claro que isso se torna Deus, porque rivaliza com aquele que é o verdadeiro autor e sustentador da nossa vida. Não outro. Quem garante a vida é Deus. Quando colocamos esse atributo dele em outra coisa, essa outra coisa passou a ser Deus. Rivalizou com o Deus verdadeiro. Um ídolo pode ser também qualquer coisa que a gente já não vive sem. Os teólogos vão dizer assim, que quando você tem uma coisa, na verdade é a coisa que tem você. Uns vão amenizar um pouquinho, colocar açúcar e dizer assim: não, vamos assim, ó. Se você não pode mais viver sem uma coisa, então não é mais você que tem a coisa, mas é a coisa que tem você. E se for tirado, você se revolta. Inclusive contra Deus.
Afinal, quem é Deus? Agora, uma das formas mais nefastas e ao mesmo tempo mais sorrateira de idolatria é quando Deus se torna o próprio eu. Às vezes de forma consciente, como uma pessoa que tem a coragem de afirmar explicitamente, publicamente: olha, querem saber de uma coisa? O meu Deus sou eu mesmo. Eu vivo é para mim. Eu busco são os meus interesses. E se existe um Deus e Ele quiser fazer parte da minha vida, que seja meio para as coisas que quero, porque alvo Ele não vai ser. Meu Deus sou eu. Essa é a forma consciente, mas existe uma forma inconsciente também, inclusive a gente já pregou aqui, falou, que é o seguinte: se esse Deus que a gente tem na nossa cabeça, na nossa imaginação, no nosso imaginário, se esse Deus é um Deus assim, muito parecido com a gente, gosta das mesmas coisas que a gente gosta, não gosta das coisas que a gente não gosta, tem os mesmíssimos valores, há uma grande possibilidade desse Deus, na verdade, sermos nós mesmos. De forma ampliada, projetada. Aí você vê, de repente, duas pessoas discutindo. Aí chega uma hora que uma vira para a outra e diz: bom, esse então não é o meu Deus. A pressuposição é: o meu Deus é verdadeiro, o seu é falso. Mas quem garante? Podem os dois serem falsos. Podem os dois serem parcialmente verdadeiros. E quem vai estudar assim a questão da idolatria vai apontar dois problemas de idolatria na nossa vida, que ela vai causar, que ela vai trazer para a gente. O primeiro problema é que a gente se torna igual ou parecido com aquilo que a gente adora. Se a gente adorar o verdadeiro Deus, o único, o nosso destino é nos tornarmos semelhantes a Ele. E esse é o seu propósito em Cristo, de sermos feitos à imagem do seu Filho. Agora, se trocarmos de Deus e passarmos a adorar qualquer outra coisa no lugar dele, estamos destinados a nos tornar como essa coisa. Então, por exemplo, quando vem Jesus, você lembra qual foi o ministério de Jesus? Lembra qual foi? Restaurar a vista dos cegos, a audição dos surdos, fazer aqueles que já não podiam mais andar, estavam paralíticos, andarem, abrir a boca dos mudos. E por que ele fez isso? Porque essa ação libertadora era simbólica. Estava querendo simbolizar a cura, a libertação, a salvação de um povo que se tornou como os ídolos que eles adoraram. E que os profetas já tinham avisado. Lembra lá o Salmo 115? Como é descrito esses ídolos? Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm pés, mas não andam. Tornem-se como eles. Todos os que os adoram, todos os que os fazem. Quando Jesus chega, encontra um povo assim, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam. E aí então Jesus
passa a fazer uma obra de salvação que nada mais é que a nossa conversão dos ídolos mortos para o Deus vivo, para que a gente não morra, mas viva. O segundo problema é uma vida difusa, porque quanto mais Deus, mais fidelidades. E quanto mais fidelidades, mais a vida vai se tornando uma coxa de retalhos. Porque uma hora você olha e diz assim, bom, nessa fase da minha vida eu servi a um namorado, essa outra fase da vida eu servi foi a essa empresa, a outra fase da vida eu servi a mim mesmo, a outra fase da vida eu servi o país, a outra fase da vida eu servi essa causa, e aí eu olho para a minha vida e... para que foi minha vida? É um pouquinho ali, um pouquinho cá, e não tem nexo. E aí chega Jesus e se apresenta então como o único alvo, o único centro. E aí aqueles que o recebem como esse único alvo, o único centro, passa a ter uma vida unificada, a vida passa a ter unidade, a vida passa a ter alvo. A vida passa a ter centro. E ele é tão bom que ele ajunta todas as coisas que ficaram para trás, perdidas, desconectadas, mas agora nele ganham centro. A história é redimida. Nada é perdido, porque finalmente agora encontramos o centro. Então percebe o motivo do primeiro mandamento? Não é um Deus vaidoso que está dizendo, adorem só a mim, por favor, senão eu fico com crise. Não é por causa dele, é por causa da gente. É por causa da nossa vida. É por causa do nosso bem. A gente não consegue viver bem com mais de um Deus. Então a pergunta que fica é, bom, como que a gente sai dessa? O que a gente precisa saber ou fazer para a gente não cair na armadilha da idolatria? Então, primeiro, eu creio que existem pelo menos 3 coisas que a gente precisa saber e 3 que a gente precisa fazer. Então, primeiro as 3 que a gente precisa saber. A primeira é que Deus se revela. O Deus verdadeiro se revela. Ele se mostra. Ele não decidiu ficar escondido. Ele decidiu se revelar. Ele pode se revelar pelas coisas criadas, ele pode se revelar pelas escrituras, ele se revelou de forma plena em Jesus, mas ele é quem se revela. Não foi Abraão que descobriu o verdadeiro Deus se revelou a Abraão. Não foi Paulo que descobriu Jesus. Foi Jesus que se revelou a ele no caminho de Damasco. Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem você persegue. Não foi Moisés quem um dia começou a raciocinar e descobri Deus. Foi Deus quem se revelou a ele na sarça ardente. Tira as sandálias dos teus pés. E aqui Deus continua se revelando a ele, porque no versículo de número 1 vai dizer, então Deus falou. Deus falou. Todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. E estas palavras podem ser também entendidas como concerto, comunicação divina, revelação. Então, o Deus verdadeiro,
Ele se revela para que a gente o possa conhecer. Por isso eu te pergunto, quando foi que Deus se revelou a você? O que Ele revelou a você? E o que você tem feito com essa revelação? Porque a questão não é se Deus se revela, Ele se revela. A questão é o que nós fazemos com a revelação dEle. Para que não recaia sobre nós aquilo que Jesus disse para algumas pessoas do seu tempo: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Então Deus se revela. O que Ele tem revelado a você? A respeito dEle. A respeito de você mesmo. Porque Ele se revela para a nossa salvação. Segunda verdade que a gente precisa saber é que Deus é Deus zeloso. Olha só o que está escrito aí no versículo de número 5. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E, pastor, o que significa zeloso? Zeloso significa ciumento. Ciumento. Mas é um ciúme santo. Porque é um ciúmes de um Deus marido. O que está acontecendo aqui, irmãos, nos pés do Monte Sinai, é um casamento. É um casamento entre um Deus que se revelou, o único Deus, e o povo que Ele escolheu. E aí, no versículo de número 5 do capítulo 19, ele está dizendo assim: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, é mais ou menos assim, Deus está dizendo para a sua noiva, futura esposa. Eles estão trocando as alianças. E Deus está dizendo assim: olha, eu vou ser inteiramente teu. Seja inteiramente minha. Eu vou ser totalmente fiel a você. Seja totalmente fiel a mim. Em outras palavras, é tudo ou nada. O Deus marido exige exclusividade. Exclusividade. Ou é tudo, ou é nada. Ou você é todo meu, ou não tem casamento. Ou você é toda minha, ou não tem aliança. Ou é tudo, ou é nada. Os mandamentos são os concertos do contrato marital. É isso que está acontecendo. Aí alguém diz assim: nossa, mas que radicalismo é esse? Por que essa exigência de exclusividade total? Eu pergunto, e conosco é diferente? Eu pergunto aqui para quem é marido. Algum marido aqui aceita dividir a esposa? Algum marido aqui casaria com alguém pela metade? Algum marido aqui casaria com uma mulher que dissesse assim: olha, eu vou ser inteiramente fiel a você, com exceção dos meus olhos. Eu vou ser inteiramente fiel a você, com exceção dos meus pensamentos.
Vai dar certo esse casamento? Você aceita um casamento assim? Então, e por que Deus aceitaria? É por isso que a Bíblia vai chamar idolatria também de adultério. E é por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 5, o Tiago vai ser duro. Mas às vezes a gente precisa ouvir uma palavra dura para a gente acordar, para a gente ser salvo. Diz assim, Tiago 4, 5, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez habitar em vós tem muito, o quê? Ciúme. É marido e mulher, é casamento, é aliança, é intimidade, é fidelidade exclusiva. Se não quebrou o casamento, quebrou a aliança. Uma terceira coisa que a gente precisa saber, irmãos, primeiro que Deus se revela, então o nosso conhecimento de Deus não pode estar assim baseado nas nossas elucubrações, nos nossos achismos. Eu acho que Deus é assim. Eu penso dessa maneira a respeito de Deus. Bom, o outro vai pensar de outra forma, o outro de outra. Deus se revela, essa é a primeira coisa. Nosso conhecimento de Deus tem que estar baseado não no que a gente acha, mas no que Ele revelou. Para que a gente não se auto-engane. Está colocando daqui a pouco o nome de Jesus em ídolo. Que a gente mesmo criou. Essa é a primeira coisa, Deus se revela. Segundo, Deus é zeloso. Relacionamento com Ele é como casamento. Porque nós somos assim também. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então... E terceiro, a gente precisa saber de uma coisa para a gente conhecer o verdadeiro Deus. É que esse Deus que se revela, esse Deus que é zeloso, é um Deus também misericordioso. Ele tem misericórdia, Ele se compadece. Por que a gente precisa saber disso? A gente precisa saber que Ele se revela, a gente precisa saber que Ele é zeloso, porque a gente precisa ter o temor do Senhor no coração. Esse temor do Senhor no coração vai livrar a gente de muito sofrimento nas estradas da vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é um tesouro. Se você o tem, guarde. Não perca o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É vida. São os mandamentos que Ele deu, não para nos prender, mas nos proteger. Não para nos matar, mas nos garantir vida. Então a gente precisa saber, mas a gente precisa saber que Ele é misericordioso também, pelo menos por duas razões. A gente precisa saber que Ele é Deus que ama, que é misericordioso, primeiro para que a gente consiga e possa amá-lo. Porque a gente, na nossa condição, a gente não conseguiria amar um Deus que não nos ama. Por isso que o João vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que a gente ama a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. E segundo, a gente precisa saber que Ele é Deus de misericórdia, para a gente não ter medo de ter Ele como Deus. Porque quando o nosso entendimento sobre idolatria, que antes era tão reduzido, a gente começa a entender melhor o que é isso, o entendimento é ampliado, mas sabe o que pode acontecer? A gente pode visitar o altar do nosso coração
e a gente descobrir que nesse altar tem mais deuses do que a gente imaginava. Ao lado de Deus, que estão sendo com Ele rivais. E o pior de tudo é que esses deuses nos são queridos. Muito queridos. Nós temos por eles terno afeto. E aí nós ficamos com medo. Mas sabe uma coisa que me ajuda, entendendo isso? É entender que nada e ninguém aguenta ser Deus. Portanto, qualquer coisa, qualquer realidade que nós rotulamos com o título Deus, consciente ou inconsciente, a gente acaba consagrando isso ao anátema, à destruição, porque ser Deus é um fardo insuportável, a não ser para uma pessoa, o verdadeiro Deus. Então, se você começar a tratar algo, uma realidade, alguém como Deus, elevou a status de Deus, você está consciente ou inconscientemente dando o primeiro passo para levar essa realidade à destruição, porque ninguém suporta o peso de ser Deus. Então, melhor do que pegar essas coisas que nos são queridas e colocar assim no altar do coração, ao lado de Deus, a melhor coisa a fazer é pegar tudo isso e colocar aos pés do altar, sob os cuidados de Deus. Porque olha o que ele vai dizer aqui no versículo de número 6. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. E a ideia, irmãos, é de um pescoço que se inclina. É como se fosse assim, um homem muito alto que se inclina para dar atenção a uma criança. Ou seja, aqueles que se inclinam diante de Deus, Deus se inclina. Aqueles que se prostram diante de Deus, Deus não pisa, Deus levanta. Aqueles que se apresentam como servos dele, ele chama de amigos e abençoa a eles e os filhos, e os filhos, e os filhos, e os filhos, e os filhos dos seus filhos. Então não tem que ter medo de Deus, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem um coração cheio de amor, de compaixão. Assim como um pai se compadece do filho, assim eu me compadecerei de ti. Ainda que uma mãe pudesse se esquecer do filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E não foi assim que Deus preservou tantas vezes a vida desse povo, lembrando dos seus pais, como Abraão, como Davi. Então, se você se achegar diante dele e dizer, a partir de hoje, o Senhor é meu único Deus, Ele não vai destruir você, Ele vai abençoar você, e vai abençoar os teus filhos, e vai abençoar os filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos dos teus filhos, e das tuas filhinhas, dos teus filhinhos e das tuas filhinhas, por muitas gerações. Então essas são as coisas que a gente precisa saber. Então, 3 coisas para fazer, dicas.
Primeira, olhe para Jesus. Porque é em Jesus que a gente vê a face do verdadeiro Deus. Tinha um autor que dizia assim, que o Deus dos tigres tem cara de tigre, por causa daquilo que eu falei, que a gente vai projetando os nossos deuses, são a nossa imagem e semelhança, mas o Deus verdadeiro não tem cara de tigre, o Deus verdadeiro não tem o meu rosto, o Deus verdadeiro não tem o teu rosto, o verdadeiro Deus tem o rosto de Jesus. Não foi Jesus que disse? Quando Filipe perguntou a ele, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. O que Jesus respondeu ao Filipe? Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se alguém apresentar a você um Deus que não se parece com Jesus, risca, Deus falso. Porque o Deus verdadeiro tem o rosto de Jesus. Tem o coração de Jesus. Tem a compaixão de Jesus. Cuidado, viu? Porque tem muito Deus aí na praça. Segundo, ande com Deus, porque Deus é uma pessoa. A gente conhece uma pessoa não só ouvindo dela, não só estudando sobre ela, mas a gente conhece mesmo uma pessoa vivendo com ela. Não é assim? Não tem gente que diz assim, você quer me conhecer mesmo? Vai lá em casa viver comigo, aí você vai me conhecer. Aqui é só assim, né? A gente é igual portfólio, a gente só mostra o melhor. Lá em casa que a gente é quem é. Então, com Deus é a mesma coisa, na intimidade. Existe o conhecimento técnico, mas existe o conhecimento íntimo. Um não exclui o outro, mas um não é o outro. Não foi o Jó que falou, depois de tudo que passou, e aprendeu com Deus, porque Deus não o abandonou, ele vai dizer assim, com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. E terceiro, ande com quem ande com Deus. Não porque é andando com as pessoas que andam com Deus que a gente vai conhecer a Deus, porque lá em Jeremias Deus já disse que na nova aliança, ninguém vai precisar chegar para o outro e dizer, olha, vem comigo, eu vou te ensinar quem é Deus. Não, porque todos me conhecerão. Todos me conhecerão. Mas, a gente ouvindo dessas pessoas, o que elas aprenderam com Deus e de Deus, a gente refina, aperfeiçoa, ou mesmo confirma aquilo que a gente aprendeu com ele. Por isso que o profeta usa o plural. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, irmãos, essa mensagem não é porque a gente não conhece a Deus, mas é para a gente continuar conhecendo. E então, conhecendo ainda mais, a gente consiga discernir todo e qualquer falso Deus que queira ganhar lugar no altar do nosso coração. E a partir daí começar a exigir fidelidade, a nossa força, a nossa vida, o nosso serviço, os nossos anos, nossos e de outros. Porque como João disse, lá no Novo Testamento já, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que assim seja, e que Deus, Pai de Jesus Cristo,
Deus verdadeiro, nos abençoe. Amém. Amém.